Olá, amigos! Hoje eu estou aqui para a gente dar início à série dedicada ao direito internacional aplicado. Serão momentos nos quais eu vou procurar, de forma didática e simples, trazer os princípios do direito internacional, os elementos estruturantes do direito internacional, tanto na perspectiva do internacional público, como na perspectiva do direito internacional privado. E sempre tendo presente essa relação de complementariedade entre o direito internacional público e o direito público interno nacional brasileiro, e o direito internacional privado e o direito privado interno nacional brasileiro. É sempre muito importante a gente perceber, tal qual uma parede de tijolinhos, né, que cada disciplina jurídica ela vai acrescentar nessa parede um tijolinho que está faltando, de forma tal que ela completa um conhecimento que já existia, né, os tijolinhos que já estavam ali, e ao mesmo tempo serve de sustentáculo para os tijolinhos, ou seja, os conhecimentos que vão ser adquiridos a partir daquela disciplina jurídica. Sempre que nós estudamos o direito internacional, eu gosto de começar com uma reflexão que é muito importante, né? E que a gente deveria fazer com os estudantes lá no início da faculdade de Direito, e acaba que os professores dos primeiros anos deixam isso passar, e vai caber ao professor de Direito Internacional, lá no terceiro ou quarto ano, fazer esse questionamento que eu vou apresentar aqui. Qual é esse questionamento? Você já se perguntou, já se questionou sobre a extensão espacial dos efeitos de uma norma jurídica? Você já pensou até onde vão os efeitos no espaço, né, de uma norma jurídica? Vou perguntar de outra forma. A norma jurídica que nasce do Parlamento, do Congresso Nacional, que é o nosso legislativo, essa norma jurídica, ela tem efeitos, até onde? Os efeitos dela se limitam à órbita jurídica brasileira, ou seja, ao território do Brasil? Essa extensão espacial dos efeitos de uma norma nascida do Congresso Nacional, esses efeitos se circunscrevem ao território brasileiro? Ou as normas jurídicas nascidas do Congresso Nacional, do Parlamento, essas normas também podem gerar efeitos para fora da ordem jurídica brasileira? E eu posso perguntar de forma contrária. Uma norma jurídica nascida do Parlamento italiano tem seus efeitos contidos apenas ao território italiano? Ou eu posso sentir, perceber os efeitos de uma norma jurídica italiana também no território brasileiro? Esse é um questionamento fundamental e que não é originário meu. Savigny, quando escreveu, né, os vários volumes do sistema de direito romano atual, lá nos idos de 848, 849, um pouco antes, eles foram vários volumes. Quando ele chegou no volume 8º, ele se dedicou a essa reflexão. Ele disse: eu não posso seguir adiante se eu não abordar aqui de forma aprofundada até onde vão os efeitos espaciais de uma norma jurídica. E é o mesmo raciocínio que eu estou fazendo aqui. É o que ele fez no volume 8º do seu sistema de direito romano atual. Uma outra maneira de perguntar ou de examinar essa reflexão que eu trouxe é perguntando se você já se questionou sobre os efeitos espaciais das relações jurídicas. Ou seja, até onde vão os efeitos espaciais de uma relação jurídica? Até onde uma relação jurídica pode gerar os seus efeitos? Uma relação jurídica que tem início no Brasil, ela pode gerar efeitos para fora do Brasil? Então, essas duas questões são muito importantes, sobre a extensão espacial dos efeitos de uma norma jurídica e a extensão espacial dos efeitos de uma relação jurídica. Porque dessas duas questões decorre uma análise mais correta sobre o princípio da territorialidade do direito. Alguém disse para você lá no início da faculdade de Direito
que o direito é territorial, que o direito que nasce no Brasil, ou seja, o direito que é elaborado pelo nosso poder legislativo, ele tem efeitos dentro da ordem jurídica brasileira, porque o direito é territorial. E juiz brasileiro aplica direito brasileiro. A norma brasileira gera efeitos no Brasil. E isso vai contaminar depois a análise da relação jurídica. Porque o que é uma relação jurídica? Ora, é uma relação do mundo fático, né, que, no mundo do direito, ela recebe como diz Ponte de Miranda, um processo de juridicização. Então, João e Maria namoram no mundo fático. Quando João e Maria resolvem casar, eles trazem essa relação, esse namoro para dentro do mundo do direito e uma norma cai sobre eles, uma norma jurídica, que é aquela do casamento civil, ou é aquela do reconhecimento da união estável com todos os seus efeitos civis. Ou seja, no mundo do direito, a gente colore, a gente juridiciza uma relação que originariamente é uma relação do mundo dos fatos. Quando a gente se questiona sobre a extensão espacial dos efeitos de uma relação jurídica, logo ela vem atrelada a uma reflexão sobre até onde vão os efeitos de uma norma jurídica. Vou contar de outra forma. Por exemplo, João e Maria, João brasileiro, Maria brasileira. Eles, domiciliados no Brasil, resolvem casar, como eu disse minutos antes. E o fazem perante a autoridade brasileira. Então, celebram o seu casamento civil no Brasil. Têm seus filhos no Brasil, constituem aí algum patrimônio por bens móveis e imóveis, todos eles circunscritos dentro da ordem jurídica brasileira. Ora, esse é um fato, é uma relação jurídica que gera efeitos jurídicos e econômicos apenas dentro da órbita jurídica brasileira. Porque todos os elementos dessa relação jurídica estão circunscritos ao Brasil. Ambos são brasileiros, domiciliados no Brasil, casamento celebrado no Brasil, bens constituídos no Brasil. Esse fato, essa relação jurídica, a gente chama de uma relação jurídica comum, uma relação jurídica tradicional. Não há nenhuma dúvida que o Código Civil brasileiro, o livro da família, incide automaticamente sobre essa relação jurídica, sobre o casamento, o regime matrimonial de bens, né? O cuidado com os filhos, não é? E a administração desse patrimônio adquirido pelo casal. Então, tudo está circunscrito à órbita jurídica brasileira, os efeitos dessa relação são tipicamente nacionais, é uma relação tipicamente nacional e incidem sobre ela, sobre esta relação de casamento, as normas do Código Civil, do direito de família brasileiro. Mas imaginemos que João, brasileiro, casa-se com Maria, argentina, enquanto lá trabalhava para o Banco do Brasil, né, como gerente de uma filial do Banco do Brasil em Buenos Aires. Lá conhece Maria, argentina, casam-se lá, tem filhos, lá adquire algum patrimônio, enquanto na Argentina também adquire um patrimônio no Uruguai, aí uma propriedade, uma fazenda, uma casa de campo, algo assim. E passado um tempo, João é devolvido para o Brasil, né, promovido para um cargo, então em território brasileiro ele vem com toda a família para o Brasil. Fixa aqui domicílio, né, traz a sua certidão de casamento que ele contraiu validamente na Argentina, tem outros filhos, adquire também patrimônio no Brasil. Passado um tempo, João e Maria não querem mais permanecer casados e vão perante o Poder Judiciário brasileiro, perante o juiz brasileiro, com aquela certidão de casamento, constituído esse casamento celebrado, esse casamento validamente na Argentina, e dizem, juiz, nós queremos aqui nos divorciar ou nos separar judicialmente. Quando o juiz examinar essa questão, essa relação jurídica, que agora o juiz é chamado a dissolver esse casamento, o juiz vai perceber que há nessa relação jurídica, mesmo que ele examinou no caso precedente, elementos estrangeiros, elementos diferenciadores. Quais? Bom, mas Maria não é brasileira.
Mas o juiz diz, bom, mas isso não é tão importante. O casamento não foi celebrado no Brasil. E ele se pergunta, mas será que eu posso dissolver no Brasil um casamento que foi celebrado em outro país? Há bens a partilhar e bens que estão na Argentina, que estão no Uruguai. Será que ele pode tocar nesses bens? Então ele examina a mesma relação jurídica de direito privado, de direito civil, de direito de família. Uma relação jurídica na qual as normas do direito brasileiro estão incidindo desde o momento em que o casal fixa seu domicílio aqui e adquire patrimônio aqui, mas ao mesmo tempo o juiz percebe que sobre essa relação há também a incidência da norma jurídica argentina e de normas jurídicas argentinas, porque o casamento foi feito lá, o regime matrimonial de bens foi fixado lá, há patrimônio, bens constituídos imóveis naquele país. Há também normas uruguaias, direito uruguaio, porque há propriedade no Uruguai. Então o juiz vê, nesse segundo caso, cuja natureza jurídica é a mesma do casamento anterior, direito privado, direito civil, direito de família, dissolução da sociedade conjugal, o juiz se pergunta, bom, mas eu posso julgar? Eu posso dissolver? Uma questão de processo. Depois ele se pergunta, bom, se eu posso, juiz, examinar e dissolver esse casamento, qual o direito que eu aplico? O direito brasileiro? O direito argentino ou o direito uruguaio? Ou seja, ele percebe que o direito argentino e o direito uruguaio, as normas jurídicas, se estenderam espacialmente, perseguindo essa relação jurídica, contaminando essa relação jurídica, que agora está sobre a mesa do juiz brasileiro. Então, o primeiro questionamento que você tem que ter presente é que a extensão espacial dos efeitos de uma norma e a extensão espacial dos efeitos de uma relação jurídica, esses efeitos podem não se circunscrever apenas ao território de um país. Um juiz pode ter diante dele um caso que gere efeitos em vários países ao mesmo tempo. Ou seja, isso vai de encontro, e não ao encontro, àquele princípio que alguém disse para você na faculdade de Direito lá no início, de que a territorialidade é absoluta do direito. Não, o princípio é da territorialidade não absoluta. Ou seja, o direito pode sim se expandir para um outro país diferente daquele do poder legislativo que originariamente o criou, porque a relação jurídica pode se estender, pode estender os seus efeitos para outro país. Então, essa flexibilidade quanto ao entendimento dos efeitos espaciais de uma norma e dos efeitos espaciais de uma relação é a pedra de toque para a gente começar a estudar direito internacional. Espero que você tenha entendido. Comentários, não entendimentos, observações, por favor, mandem para mim e eu vou tentar ser mais clara e responder da próxima vez.